Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje eu quero conversar a respeito do medo. Parece que nunca tivemos que lidar tanto com medo. A todo momento nós temos medo de alguma coisa. E parece que as condições hoje tecnológicas, o fato de estarmos mais conectados o tempo todo, não diminuiu essa sensação, esse perigo constante que vivemos. É o perigo de sair de casa, de ter algum problema, um acidente, um filho sofreu um acidente. É um perigo de ficar doente, é um perigo é um medo daquela dor de barriga ser algo mais grave, é o medo de não ser aceito, é o medo de fracassar, é o medo de enfrentar o medo. E eu queria perguntar a você quantas vezes você se lembra de momentos que você achou que eram insuperáveis, uma condição, uma situação que você achou que não ia conseguir lidar, mas você conseguiu lidar. Você pode lembrar desses momentos? E depois a gente vai falar mais a respeito de quão importante é você se lembrar desses momentos, para você começar a enfrentar medos que talvez estejam lhe ameaçando agora. Agora tem um grilo aqui, não é um grilo, é uma chamada aqui, que eu vou recusar. E para conversar sobre isso hoje, eu convidei aqui nos estúdios da VEM VTV um especialista em saltos, em paraquedismo. É o paraquedista, é o general Ronald Vieira, que vai conversar conosco a respeito de superar o medo e muito mais. Obrigada, Prazer Ronald, conhecê-la. pela presença. É muito bom estar com vocês e com a sua audiência. Que bom ter você aqui, né? Obrigado. A gente ia conversar também com, né? Você ia trazer também o Paulinho, né? O Paulinho, nosso pôde. campeão brasileiro do SUP, que é uma modalidade de paraquedismo, né, cujo trabalho se faz no limite do risco. Né, e ele participou da equipe brasileira, que nesse ano foi a Dubai e foi o nosso melhor classificado lá. Ah, é? Isso. Mas ele não pôde vir hoje, Não infelizmente. pode vir. Mas tá você está aqui, ó, demais. E você tem uma experiência de muita... né, na trajetória do paraquedismo, né? Eu tenho alguma experiência. Olha, gente, ele me convidou para pular. Dia 25 de novembro eu vou experimentar, eu vou saltar. Eu, ele, a Helena e eu não sei mais quem aí vai participar disso daí, né? Teremos algumas pessoas participando. Leva a sua equipe para filmar. Pronto aí, então está convidado. Gabriel, você está convidado. Chicão, você está convidado. Viu, Rodrigo, jovem. Está todo mundo convidado para dia 25 a gente, né? Todo mundo saltar também, né? Também. Saltar e vai filmando. Eles vão filmar a sua preparação e a sua chegada ao solo, que é bacana. E em queda livre, pode deixar com o nosso saltador que vai com você, ele se encarrega de filmar tudo. Ótimo. Se quiser levar uma GoPro também, colocar na sua mão, eu acho que dá. Que é uma câmera, aquela câmera câmera. GoPro, tem essas de 360 graus, são imagens muito bonitas. Você tem muita foto bela, né, no seu Facebook, e aí a gente usou muitas delas para divulgar e tudo. E várias você mesmo fez, outras pessoas, tem umas que dá para ver que outras pessoas Então, a modalidade fizeram. que eu participo, né, que a gente chama de Big Waves, são grandes formações, antigamente as pessoas usavam câmeras. Né? Depois do incidente que a gente teve, o uso de câmera foi proibido pelos saltadores, exceto pelos câmeras definidos para fotografar aquela aeronave ou aquela formação. É isso. Né? Mas a maioria das fotos que você viu ali é de câmeras especialistas, que são paraquedistas, que fazem esse tipo de trabalho, filmar a formação. Bacana. Saem só para isso. Agora, eu queria que você começasse assim, falando a respeito do seu início no paraquedismo. Por que você decidiu ser paraquedista, né? Trabalhar com isso e como é que foi esse início? Eu acho que tem o início que você falou, medos de superação. Não é? Eu me lembro quando menino, tinha muito medo escuro, medo de barulho, eu morava no interior, assim, então tinha os barulhos da noite, da mata, né? E todos nós temos algum tipo de medo. E eu acho que a partir dali eu comecei a me descobrir, eu sempre busquei enxergar no meu universo, onde eu estava situado, o que era difícil, mania. E até hoje eu sou assim. O que tem difícil para fazer agora? É isso. Aí fui lá, consegui. Né? Fui atleta do exército. Você mesmo se desafiava? Eu me desafiava, sempre me desafiei. E você sabe disso. Você é um atleta de alta performance. Você só consegue
ser um atleta de alta performance se você se levar para o seu limite. É um verdade. trabalho muito intenso que você faz nesse sentido. Mas eu não sabia nada disso quando eu era jovem, lá nos meus 17 anos. Mas eu cheguei a ser um atleta de alta performance no âmbito do Exército. E a partir dali eu comecei a buscar outras coisas assim que eram incomuns, no limite também, né? E o paraquedismo foi a segunda coisa que eu busquei como no limite para fazer. Aí eu fiz o paraquedismo dentro do próprio Exército, que ser paraquedista no Exército é muito difícil, é muito exaustivo, você é levado ao seu limite. Todo paraquedista do Exército, ele é levado ao limite da exaustão dele, para ele se autoconhecer, que é uma das coisas super importantes para você ser uma pessoa de alto desempenho. Né? E o paraquedista no Exército é aquele soldado que ele muitas vezes ultrapassa as linhas inimigas, salta a retaguarda do inimigo, sujeito ao cerco, a um conjunto de riscos no pouso, um salto noturno, por exemplo. Tem um conjunto grande de desafios a serem superados, né? E já na partida, na chegada e muito mais no desenvolver da própria atividade, né? de combate, por exemplo. Né? Há várias outras atividades que o paraquedista faz, mas naquela ocasião, para mim, poxa, esse é o top, esse é o que eu quero, e eu consegui. Começou lá. 1978. Foi. Ai, meu Deus, se desafiou mesmo, né? Sempre me desafiei. Assim, nossa, tô assim... Eu acho que é isso que faz a gente evoluir. É verdade. Né? E eu sempre fui assim. Depois eu fiz... Você foi mesmo, você exagerou mesmo, né? Não, eu exagerei, foi depois ainda. Né? É isso que eu quis fazer. Escola de Educação Física do Exército, né? Que era para atletas de alto nível. Não consegui. Aí eu digo, então vamos fazer outra coisa. Aí fui fazer o curso de comandos, é um curso muito difícil também no âmbito do Exército. Aí depois eu fiz forças especiais, digo, poxa, aí estava chegando lá meus 35 anos, né, digo, minha carreira de combatente está acabando. Porque o combatente tem um limite, né? A partir de certa graduação, você já passa para administração, passa para outros tipos de atividades. Operacionais também, mas não tão operacionais quanto a de capitão e de tenente, né? Que é o top na operacionalidade. E aí eu resolvi fazer o IME. Eu sou um cara muito sortudo. Fiz a prova para o IME, estudei bastante. E acertei várias questões e saí muito bem. E mudei a carreira depois para engenheiro, que gerou novos desafios também. Eu sempre busquei alcançar esses novos desafios. Esse desafio é uma pessoa de super alta performance, a gente tem aqui nos estúdios hoje. Uma pessoa que desafia, né? Desafia o medo, né? Mais do que vence o medo de ter medo. Nos meus últimos anos eu trabalhei muito no serviço ativo, na Amazônia, né? Mapeando a Amazônia. Então, passava uma semana aqui em Brasília e outra na Amazônia. Mas na Amazônia, andando de barco, acompanhando minhas equipes nos trabalhos, né? Pousando em todas as pistas de pouso inimagináveis de serem pousadas só pelos garimpeiros, né? Aquelas pistas bem curtinhas assim, para conhecer a Amazônia, trazer o conhecimento para a nossa sociedade, para o Exército, para todo mundo que precisa conhecer a nossa Amazônia melhor, né? Então, claro, eu não estava sozinho, tinha minhas equipes, mas eu nunca me senti intimidado pelo desafio, né, de passar a noite sem dormir, correr risco de né? Nunca teve isso, me afogar num daqueles rios, alguma coisa assim, não. A aeronave cair. Teve uma vez que a gente ficou até limitado, assim, né? Não tinha para onde ir, a aeronave voando. Aí perguntei pro piloto assim... Quanto você tem de gasolina aí, meu filho? Combustível, perguntei. Tem gasolina, né? Combustível. Aí perguntei para ele assim, essa aeronave pousa na água? Aí ele falou assim, pousa sim, general. Tá, e quantos históricos nós temos de aeronaves dessa, Caravan, já pousaram na água? Nenhuma. Eu falei, nós vamos ser os primeiros! Ai, meu Deus do céu! Que emocionante, mas vamos ser o primeiro, em vez de entrar em pânico. Casualmente, você achou, foi essa ótimo, mesma né? aeronave, algum tempo depois, foi aquela que caiu no rio, lá na Amazônia, e nós perdemos um subtenente, né, heroicamente, salvando as demais pessoas que estavam presas dentro da aeronave. E no último que ele foi tirar dentro da aeronave, ele não conseguiu sair mais. Ele salvou quem estava lá dentro, mas ele veio a falecer. Então ela tinha caído na água. Ele pousou na água. Pousou na água. Pousou na água. Teve um E pane aí de motor. afundando. Você viu que ele não dava foi... para ficar na água, andou. Eles conseguiram tirar as pessoas, menos um que estava sentado, era um agente da FUNASA, se não me engano, estava sentado bem junto à cabine. Né? E esse subtenente foi salvar essa última pessoa. Ele salvou a pessoa, mas ele mesmo não conseguiu se salvar. Né? Agora me diz assim, Morreu como herói. E esse é um verdadeiro herói. Né? Né?
Agora me diz uma coisa, como é que foi assim a primeira vez que você saltou? Porque eu imagino Olha, assim que cada salto que você dá de paraquedas então, né, você Carla, tem que lidar você com aquele... vai vivenciar isso no próximo dia 25. Ai, meu Deus do céu. É Vou fantástico. ter que arrumar alguma desculpa. A Helena Eu vivenciou. vou. Se a Helena for, eu vou. Depois você pode perguntar, ela vai. Ela foi. Na subida da aeronave, gosto de sangue na boca, secura, ansiedade, batimento cardíaco acelerado, palpitação, sudorese, toda aquela ansiedade que o medo nos traz. Né? E assim eu brinco com as pessoas quando eu digo assim, falando sobre paraquedismo, né? Eu brinco assim, me pergunte se eu senti medo no meu primeiro salto. Me pergunte você. Eu já te perguntei, mas eu te pergunto agora de novo. Você sentiu medo no seu primeiro salto? Não. Não? As pessoas, lógico que não. Aí eu respondo assim, eu senti pânico. Pânico, muito mais do que Você não medo, sabe né? o que é, né? Totalmente desconhecido. Né? Então, o primeiro salto é assim, o primeiro salto livre, que você sai da aeronave, meu Deus, meu paraquedas, eu somente. Se eu não comandar, o que vai acontecer comigo? Se o paraquedas não abrir, o que vai acontecer comigo? É isso. E aí, como é que você supera isso? Se preparando mentalmente, se preparando fisicamente, fazendo todos os treinamentos, né? E aí esse conceito é super importante para você superar o medo, conhecer aquilo que te traz medo e vencer. E vencer É ele. isso, é assim que a gente faz. Agora, né? é que a gente fala que, assim, eu acredito que o medo é a dificuldade de lidar com uma coisa desconhecida. Mas Acho que é no isso, caso do paraquedismo e em várias outras situações, mesmo que você já tenha saltado uma vez de paraquedas, um novo salto é um novo salto, né? É sempre um novo salto, mas a prática constante da atividade diminui muito isso, porque você está com conhecimento ativo na sua memória muscular, inclusive você sabe tudo o que vai acontecer, o que tem que fazer no caso de algum incidente, alguma pane, de alguma adversidade que pode ocorrer. Você lembrar, até ter calma para lembrar de, por exemplo, usar o outro paraquedas, né? Que tem o sobressalente, exatamente, né? O reserva, né? O reserva, né? E pelo seu último salto ter sido realizado, sei lá, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, que é o máximo que pode ficar sem saltar, você está ainda com a memória ativa, né? Quando você fica assim 6 meses sem saltar, aí o coração bate um pouquinho mais forte na hora que está na altura do lançamento, mas depois que você sai da aeronave, é outro mundo, o mundo se transforma, é outro, e você vai ver isso no próximo dia 25 também. A hora que você sair da aeronave... Você sabe que eu fui no cardiologista essa semana, O ele mundo pediu é uma outro. bateria de exames, eu já vou acelerar para fazer logo no início da semana, para ver se está tudo ok. Também se não estiver ok, né? o mundo é outro Tá do completamente. mesmo jeito. Quando você sai da aeronave, o mundo é outro completamente. Muda tudo. Tudo. Né? Eu quero perguntar para você a respeito disso, do que mudou, do que muda. E eu quero te perguntar primeiro dessa rotina matinal que você faz quando você vai saltar. O dia que você vai saltar, você se alimenta de uma maneira diferente, você levanta e faz uma meditação, você traz à memória o seu último salto. Você faz alguma coisa assim? Talvez poucas horas antes, ou poucos minutos antes de saltar, ou na manhã, você faz alguma coisa assim? Sim. Cada dia de salto tem um ritual, né? Alimentação, nunca fuja da rotina já na véspera. Na véspera você não pode, por exemplo, beber. Né? Sexta-feira com os amigos, se você vai saltar no sábado, esqueça, só suco de laranja. Né? Nada que traga alteração. Sem alimentação exótica, nada disso. Tá vendo né? que nem tudo é, não, né, gente? São fumar, flores, não né? sei o que é fumar, nunca fumei. Né? E aí você tem que dormir bem, tá bem descansado, então eu vou dormir cedo normalmente. Acorda um pouquinho mais cedo. Porque é exaustivo, né? Você precisa estar descansado porque é exaustivo também, né? É uma atividade mental. Ela é física, mas é uma atividade essencialmente mental. Atividade de paraquedismo de alto nível é uma sucessão de que a gente chama de smart decisions, decisões inteligentes, rápidas o tempo todo. Você não tem tempo para pensar assim, o que eu vou fazer agora? Não, já era. Entendeu? Então você percebeu uma coisa que está diferente, que não está correta, e imediatamente você tem que tomar uma decisão. E você tem que tomar a decisão correta. Né? Porque se você tomar a decisão errada, as coisas podem dar errado. Né? E se você me perguntar se eu já tive pane com paraquedas, já tive. É normal ocorrer. A estatística mostra que a gente tem uma pane a cada 800 saltos, mais ou menos. Né? Eu já tive 2 com hoje 1.280 saltos, então eu estou dentro da estatística. E as 2 panes que eu tive foram das piores que podem acontecer.
Então elas acontecem. E como é que foi essa... Eu quero que você continue falando do teu ritual antes de saltar, até para a gente, né, conhecer um pouco mais, mas eu queria que você falasse como é que foram essas panes. Mas espera aí, antes, deixa eu cumprimentar aqui também, gente, o pessoal que está nas redes sociais aqui. Oi, competidores, Marcos Vinícius e Maria Eduarda, são 2 karatecas aí que estão sempre participando, bacana. Manda suas perguntas também. Eliseu, obrigada aí pela presença. Helena Calil, grande paraquedista, o Ronald. O medo em cada salto surge sim, sendo superado pela delícia que é saltar de paraquedas. No próximo salto, o medo estará lá novamente. É verdade. Legal, é isso mesmo. Eu imagino que seja assim. Eu vou experimentar isso, Helena. Gileno. A Helena está aqui nos estúdios, daqui a pouco eu vou chamar ela para estar aqui atrás da câmera também, gente. Sônia Martins, Raul Garcia, Marcelo Augusto, João de Deus, tudo bom? José Bravin, oi Carla, oi José, Rony Rocha, Donald Edward, Carlos, Ezequiel Vilela de Araújo, olá Carla, quero ver você voando, vai ver, Oxi. dia 25 eu vou estar lá voando. José Bravin, ai meu Deus do céu, vou ter que estar. José Carlos, vai ser uma decepção se eu não tiver, né gente? Vocês vão querer ver, né? Então, José Alberto, Edmundo Silva, Luiz Cláudio, boa tarde querido, boa tarde Luiz, Rogério Guanabarino, Caio Rodrigo, oi Caio, oi Carla, Débora Antonelli, oi Débora, Serrinha Serra, Meire Paniago, tudo bom Meire querida, José Heitor, Paulo Emílio, Tony Jovison, tudo bom Tony, Luiz Cláudio, Gil Amorim. Gente, obrigada aí pela presença. Vocês podem mandar perguntas aqui, porque quero estar perto para ver, né, Eliseu? Tá bom, você vai ver. Eu saltando sim, viu? Está saltando. Não sei se eu posso chegar um pouco mais perto. Gabriel, qualquer coisa você me grita aí. Então, Ronald... Então essa turma toda aí, né, que está nos assistindo, eu convido para experimentar o paraquedismo, quem ainda não o tenha feito. Quem ainda não saltou, quem Coloque ainda lá não teve coragem de saltar, isso. enfrentar esse medo agora. E aí eu perguntei para o Ronald agora como foi essa pane, né? Você falou que foi uma pane que você experimentou 2 vezes e foram graves, As né? 2 panes que eu tive foram muito graves. Uma chama-se ferradura, uma parte do paraquedas fica presa ao seu equipamento, enquanto o restante do paraquedas abre, né? Uau! E é o que a gente chama de... pode... Exatamente. Entra em giro, muito violento, e desce praticamente em queda livre. Então, o tempo de reação que você tem para se salvar é muito pouco. E eu, nesse dia, eu tenho 2 datas de aniversário. Né? Nossa! Nesse dia eu nasci de novo, porque quando meu braço ficou preso, o braço direito ficou preso, e eu não conseguia alcançar o punho do reserva, que era do lado direito aqui, equipamento antigo. Até eu podia ter puxado com a mão esquerda, né? Mas aí me deu aquela reação de com a mão esquerda pegar a mão direita, com as 2 juntas, eu comandei o reserva. E o reserva passou por dentro do único buraco que existia para ele passar, que era um buraquinho, o paraquedas principal, ele passou por ali. Mas isso que eu ia perguntar para você, porque se o paraquedas tá, né, aí você vai jogar o reserva pode se embolar também, né? Por isso que a gente tem que liberar o principal. Mas essa é uma pane que o principal não se libera, porque ele está amarrado já a você, né? Está preso, você não consegue soltar. E aí o reserva passou por dentro de um único buraquinho que existia para abrir instantaneamente. Eu, em menos de 1 segundo, já caí na água. Caiu na água ainda? Foi o que me ajudou, que me salvou. Foi em alguma operação especial? Não, era foi um treinamento de paraquedismo dentro do Exército. Foi dentro do Exército? Isso, em 1986. Ixi, aí já tinha um bote de resgate. E aí, quando aconteceu isso, ainda foi resgatado por um bote, olha só. Não, emoção, a gente sempre trabalhou com muita segurança. Não, a gente sempre trabalha com segurança, né? Sempre tem água próxima, assim, a gente coloca embarcações com o pessoal de resgate, ambulância, toda a equipe trabalhando nesse sentido. E aí, quando você chegou em terra, quer dizer, em água quase firme, né? Nem dá para dizer terra firme. Que saí do barco. Qual foi a sua sensação dali? Um alívio? Alívio. Euforia por estar tempo, bem, né? Nada machucado, tô inteirinho. Tirei o paraquedas, joguei no chão assim, segura a aeronave que vou saltar agora. Imediatamente saltei de novo. Saltou, que é para não ficar com aquela mensagem. Não, né? Isso é interessante, New job. gente. Interessante esse tipo de trabalho, porque para você não deixar o medo ficar armazenado em você, Pode virar uma fobia. desafiar esse medo para ela não virar uma fobia,
você já ter uma reação imediata, né? Exato. A isso. Eu estava lendo uma especialista fazendo um teste com algumas pessoas, o que fazia para as pessoas ficarem com medo de uma coisa. Depois ela fez um teste para te retirar esse medo. E uma das coisas foi exatamente tentar tirar essa associação, né? No caso, você pulou logo para não ficar na última memória aquela pane, né? Não tive sensação disso aí, porque mas saltei você imediatamente. se desafiou logo, em seguida, né? Exato. Quando assim, até uma reação talvez mais comum seria a pessoa se recolher Eu vou pensar, e são os repensar a sinais, vida, não é? aí começa a repensar a vida, né? O que eu vou fazer a partir de agora? Ixi, Agora não me sei. fala, você estava falando da rotina matinal. Então, Aí você falou que... nos dias de salto, ou nos dias do né, salto. como ultimamente, eu salto em vários lugares. Eu salto aqui em Anápolis, eu salto em Boituva de vez em quando, aí eu salto nos Estados Unidos. Aí é ótimo para saltar. Porque lá eles têm áreas com um grande número de aeronaves. Eu faço parte de um time internacional que faz uma reunião, 4, 5 reuniões anuais, né, para a gente montar aquelas formações que você viu, que são as Big Ways, né? Formações de 60, Gabriel, se 80, você colocar no 104. Facebook, conseguir imagem dele, ele tem aquelas formações, eu deveria ter mandado aqui para a produção antes. Não, mas depois você coloca as imagens que eu mandei para você. Aquelas imagens para o Novas pessoal imagens. da televisão, da VMB-TVV, que está assistindo o programa, são imagens de fazendo Grandes formações. Aquelas formações, ficam um show, né? Isso, que a gente desenha no céu uma figura, né? Com os paraquedistas todos em posições pré-definidas, né? Estudadas em função de cada paraquedista. E a maior que participei foi de 200 pessoas. Nossa, 200 pessoas. Muito bacana. Nossa, 200 pessoas no ar formando uma imagem. É impressionante, é um número muito grande de pessoas. Pronto, você salta aqui, depois você vai lá nos Estados Unidos para ver como é que é. E salta lá também. Filma de baixo. Faz um turismo. Ah, não, essa parte é boa também, né? Na Califórnia. Essa parte é boa. Ainda não pode nem beber antes, né, gente? Eu também não tenho nem esse hábito, né? Mas vai encarar a mesma situação. Foi livramento mesmo, né? Mas aí, para cada tipo de salto, tem uma rotina que é diferenciada. Esses saltos que são os saltos de altíssimo nível, né? As big ways, assim, que são desafiadoras, em que a gente está tentando quebrar um recorde e tal. Tem um trabalho mental muito intenso, muito forte. Né? A essência da diferença entre um atleta que é reconhecido e aquele que consegue um recorde é exatamente o trabalho mental, não é só o trabalho físico. Né? Então, o talento com esforço é o que dá o resultado. Né? Talento sem esforço, resultado nenhum. Esforço sem talento, resultado medíocre. Sem talento e sem esforço, resultado também péssimo, né? Zero, praticamente. Então, o trabalho mental nesse tipo de paraquedismo de altíssimo nível, ele é super importante. Porque, por exemplo, o último paraquedista que sai da aeronave, é o 21º, no Twin Otter, por exemplo, ou no Skyvan. A aeronave está voando a 80 metros por segundo, 70, 80 metros por segundo. Ele vai sair a 8, 10 segundos. Ou seja, ele está a 800, a 500, de 500 a 800 metros de distância da base, dos primeiros. Que é onde a figura vai ser montada. A figura vai sendo montada do centro para a borda. Não é? Então ele tem que tirar essa distância como? Voando, mergulhando. Voando, né? Como Iron Man. Olha só. Exatamente. Eu tenho foto no meu Facebook, parece Iron Man, né? Uma posição que você coloca aí, voa Gabriel, a foto do voa mais de 300. Pedro Ronald Vieira. Você voa a mais de 300 km por hora nessa posição. Então, você tem que ter muita concentração, muita memorização. Mais de 300 km por hora? É isso. E você vai ter que frear. Queda livre a mais de 300 km por hora. E você vai ter que frear. Gente, o que é isso? Esse desafio aí tá bom ou não? E você vai ter que frear para a galera que já está montando a figura ali. Eles estão a 180 somente. Né? Então você tem que ter muita percepção de distância, de velocidade, memorização da sua radial de entrada, as distâncias, a altura e também a distância horizontal.
velocidade, um conjunto de coisas. Então o último a saltar é o que tem mais habilidade, né? Nem sempre. Tem muita gente com excelente habilidade que tem que estar no meio também, porque tem posições que são mais críticas, né? Mais importantes dentro de uma figura. Então, não quer dizer isso. Mas normalmente os últimos a saltar são os grandes, os bons divers, que a gente chama, pessoas que sabem mergulhar e depois parar, e que também não podem ser muito pesados, entendeu? Então, na minha faixa de 80 quilos dá para ser less diver, que a gente chama. Né? Um cara que pesa 100 quilos, ele vai cair, nunca vai ser um less diver. E depois, se ele pegar na mão dos outros, leva todo mundo para baixo. Não pode, é totalmente proibido. Se ele fizer isso, ele está fora. Né? Feriu as regras, né? Porque tem disciplina, que é um dos fatores também para o atleta de alta performance, você sabe disso. Né? Disciplina é um conjunto de coisas, a gente pode falar sobre disciplina também. Mas então, falando assim, né, do atleta que é um atleta de alta performance. É como o músico tem aquele negocinho fazendo tic-tac, 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 tic-tac para ele tocar a música na velocidade correta. O paraquedista tem que ter um reloginho dentro da cabeça também. Tic-tac, estou a 1 segundo, 2 segundos do voo, 3, 4, 10, 20 segundos de voo. Ele tem que saber, no tempo que ele voou, a que distância ele tem que estar e quanto tempo falta para ele chegar. Tudo isso. Então ele tem que calcular a hora que começou a saltar, o local que ele tem que saltar, né? A hora que o primeiro começou a saltar, por exemplo, né? E o momento que ele tem que saltar. E não pode titubear. Alta performance exige um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer uma grande formação. Por exemplo, a gente fez agora, há 2 semanas, um 14 way aqui em Anápolis, que foi o recorde de Centro-Oeste. Bacana, até era na internet, você acha isso lá. São quantas pessoas que foram? Nós fizemos com 14, porque é o que cabe na aeronave. No ano que vem nós vamos fazer 28, com 2 aeronaves voando em ala. Depois a gente vai tentar 42, com 3 aeronaves voando em ala. Mas você falou de um voo aí que a pessoa era o 21º, então cabiam 20... É um avião maior, né, que nós não temos aqui, por isso que a gente às vezes vai saltar nos Estados Unidos, né? Sim. Então, essa questão, o objetivo, ele só pode ser cumprido a partir também do estabelecimento de um plano. E se você tem 100 pessoas, uma formação com 100 pessoas, são 100 planos individuais distintos. É claro que o plano ele é explicado de uma forma global para todo mundo, né? Ou então por setores. E aí você, como atleta, com o seu autoconhecimento de voo, a sua experiência, conhecendo as suas habilidades, sabendo como é que se voa uma formação Big Way, você tem que criar o seu próprio plano. E aí você mentaliza esse plano, segundo a segundo. Você tem um plano de voo que todos têm que seguir, mas você tem que ter o seu próprio planejamento. Então, né? num 100 way, são 100 planos de voo distintos. Cada pessoa tem o seu plano de voo. E ela vai criar a partir do plano global que foi apresentado. E você tem que memorizar esse plano segundo a segundo. Então, se o seu voo vai ser um voo de 40 segundos, você tem que ter um frame da formação, como ela está montando na sua frente, 40 frames. 40 segundos de voo. E você tem que analisar o frame. O que é você ter um frame? O frame, tem algumas imagens de salto que você vê o desenho de todo mundo que está voando da frente do paraquedista. Isso é o frame. Quem está na sua frente. Você tem que ter ele visualizado para você... Você tem que ter na sua memória. Como ele deverá estar naquele momento. E você tem que seguir o plano, rigorosamente. Você tem que ter na sua cabeça todas as referências. Quem está à sua frente, quem está do outro lado, que você está utilizando como referência para o seu voo, em termos de velocidade, distância, radial. Então, são 40 frames que você tem que ter na sua cabeça. Como é que você coloca 40 frames na sua cabeça? Atitude mental, mental training. Tem que fazer o treinamento mental rigoroso, né? Então, fala agora dessa preparação mental. Como é que é a preparação mental do paraquedista, gente? Isso é muito importante porque a gente pode utilizar isso para outros desafios que a gente tenha que enfrentar. Isso. Carla, quando você vai ser mesmo? Quando vai ser mesmo o seu salto? Vai ser onde mesmo? Eliseu, vai ser dia Anápolis. 25 de novembro. Aonde? Anápolis. Em Anápolis. Dia 25 de novembro eu vou soltar. Vamos torcer para que o tempo esteja bom. Logo cedo. Cedo. Isso aí. Em Anápolis. Primeira borracha saindo do chão, 8h30, 9 horas, você vai estar dentro dela. Sentiu, né, gente? Como é que vai ser, né? Borracha é o pneu. Borracha é o pneu. Borracha fora do chão, é o pneu. Nem a aeronave decolou. Completamente... A aventura já começa ali.
para o primeiro Mas me salto. fala para a gente dessa preparação mental. Então, normalmente um recorde, um salto de altíssimo nível como esse, ele não acontece no primeiro dia. O primeiro dia é o primeiro dia de avaliar as habilidades suas e dos seus companheiros. É uma avaliação conjunta que toda organização faz e que você também faz. Do seu voo, de quem você vai seguir, de quem está à sua frente, etc. E aí você utiliza as imagens desse primeiro dia, que a gente faz normalmente 3 a 4 saltos, para nessa noite a gente internalizar todo esse conhecimento e todo o aprimoramento necessário, decorrente dos 3 ou 4 primeiros saltos. Para no dia seguinte, no primeiro salto, ou no segundo no máximo, a gente conseguir o recorde. Por incrível que pareça, normalmente a gente consegue no primeiro salto, no dia seguinte. Então a preparação mental é de você mentalizar a formação, né? E assim, e o preparo para você estar tranquilo, para você estar otimizado naquele momento. Você faz algum preparo assim? Eu faço, isso é muito Você individual, faz alguma né? meditação? Então, eu me internalizo, eu gosto de silêncio. Meu irmão já gosta de música, barulho. Sim. Eu gosto de silêncio. Você gosta de silêncio, mas Isso, eu me logo isolo. antes de saltar, no dia que você vai saltar? Na véspera, no dia, na subida da aeronave, todos os Sim. paraquedistas fazem isso, uma internalização, né? Um processo mental do salto. Sabe quantas vezes eu repito o salto antes de executá-lo? No mínimo 100 vezes. É mesmo? Mentalmente, né? Então eu paro, concentro, eu faço todo o salto, pelo menos 100 vezes. Gesto a gesto, né? Tá, então eu vou colocar a mão aqui fora, vou pegar a aeronave por aqui, um cabo de ancoragem, por exemplo, uma barra de ancoragem, né? Aí vamos pendurar, gesto por gesto, como movimenta pé, tronco, braços, cabeça, para onde que eu vou olhar, o que eu tenho que visualizar, o salto todo na sequência, todo ele, tudo na sequência, todo, até a chegada do solo. Porque o salto não termina nem na chegada do solo, termina quando você devolve o seu paraquedas para o próximo salto. Então, isso tudo eu internalizo. Eu aprendi a fazer essa mentalização lá quando eu era bem jovem, atleta do Exército de Pentato, porque algumas vezes eu interrompi essa sequência da pista, por exemplo, e onde eu interrompi mentalmente foi onde eu errei. E eu perdi, por exemplo, a competição. Ou não fui bem numa competição. Né? Sim. Então isso é muito importante. De você E olhar. aí você determinou-se agora, você já se programou que o salto só termina quando eu entregar o paraquedas. E eu não sou o único que faz Desde isso. então. Todos os saltadores de altíssimo nível fazem isso. Eu tenho amigos lá nos Estados Unidos e na Inglaterra que têm 25, 30 mil saltos. Nossa, salto, ele só faz saltar, né? O dia inteiro Me pergunte, saltando, né? exatamente, demais. eles são profissionais. Né? A vida salta deles é mais de saltar. uma vez por dia, São para dar tanto salto assim. 5 saltos por dia. Me pergunte se eles dispensam a cada salto essa mentalização. Não dispensam. Você olha ele sentado ali no chão da aeronave, enquanto a aeronave está subindo. Está mentalizando. Ele está ali internalizado, fazendo todo o salto dele, desde a abertura do paraquedas, a navegação, até chegar ao solo. Uma pessoa estranha que chega na aeronave assim, né, vê aquela pessoa fazendo assim. Mas quem é esse maluco? Não, ele não é tá maluco. delirando, eu não tá estou no doidão, grupo certo, não. O pessoal está meio... É um atleta de altíssimo nível. Entendi. Né? E isso é super necessário. Para você não cometer um erro. Essa mentalização, ela é tão importante em várias atividades, em vários esportes. Quando você utiliza isso, você pode conseguir resultados muito superiores aos resultados que geralmente E aí, alcança essa internalização até. também, ela se faz a partir do treinamento. Né? A gente faz muito, que a gente chama dirt dive. É o mergulho sujo, né? Salto sujo, que a gente deita no chão. No chão sujo. Sim. A roupa sai toda suja. Porque a gente treina todo o salto, desde a saída ali da aeronave, treina as aproximações, as entradas, as radiais, etc. E quando a gente observa que alguém errou, a gente interrompe imediatamente, começa tudo de novo. Porque aquilo que alguém errou ali naquele treinamento, no chão, ele vai errar lá em cima. Seja em termos de direção de visualização, velocidade do movimento, respiração. É super importante A respirar. respiração é importante no paraquedismo? Claro, a respiração ela traz a calma a você, né? Traz a consciência corporal. Né? Esse Porque um a dos fatores. tendência quando a pessoa fica apavorada é segurar a respiração, né? Segura a respiração, não é isso? Aí Você pensa que segurou a respiração, mas você continua respirando. fica né? assim, né? Mas no paraquedismo a gente força Respirar. pensar, respirar. Né? Tanto é que antes de eu vou
gripar. Gripar é segurar uma pessoa em queda livre aqui na sua mão. Aqui. Ah. A regra é, Aí depois faz. você para no nível, tá na velocidade correta, distância correta, respira. Aí pega. Exatamente para internalizar o voo naquela posição que a gente chama de slot, dentro de todas as condicionantes corretas. É top, eu adoro isso. São desafios que assim... E o olho dele brilha quando ele fala adoro, disso. adoro. Aí a gente não pode deixar de pedir para você falar, especialmente de lidar com medo. E assim, como que é isso? Porque você falou, por exemplo, da sua primeira experiência ainda no Exército, né? Quando você fez o seu primeiro salto, né? Quando você deu o primeiro salto. Quando você saltou pela primeira vez, como é que foi isso? E depois, e agora, como é que é lidar com medo? Aí você falou assim, que uma das estratégias que você já falou é de mentalizar e enfrentar aquilo ali. Na verdade, quando você mentaliza, quando a gente vai tentando tornar conhecido algo que é desconhecido, né? Exatamente. Essa é a técnica. É você conhecer o medo, se autoconhecer, que é uma das condicionantes também para o atleta de alto nível. É a primeira coisa. Autoconhecimento, consciência, né, e percepção. As 3 coisas. Né? A segunda coisa a gente chama de aceitação. Eu tenho minhas limitações. Você com quem eu estou saltando tem suas limitações. Eu aceito as suas limitações, você aceite as minhas também. Em que pese eu, por hipótese, ser the best last diver, o melhor mergulhador do planeta, e você não sê-lo. Mas eu tenho que voar atrás de você para depois em seguida segurar a sua mão. Eu tenho que aceitar que você é menos veloz que eu tenho que respeitar todas as regras e entendermos conjuntamente que somos um time. Sem um time a gente não alcança o objetivo completo, que é a formação. Né? Então, como time, a gente se conhece mutuamente, a gente trabalha mutuamente, a gente se ajuda mutuamente no sentido de alcançar o objetivo. Eu falei de goal, objetivo, plano. E o terceiro é seguir o plano com vistas a alcançar o objetivo. E essa é uma tarefa individual, que só se alcança dessa forma. Conhecimento, percepção, autoconhecimento ou consciência também, aceitação, disciplina e coragem. A coragem que está relacionada ao medo. Você encontra no Aurélio uma definição incorreta do que é coragem. Você tem que conhecer então os seus limites e os seus medos. O medo, ele é biológico, mas ele também é emocional. Né? Pega um cachorro e tenta jogar na piscina. O cachorro que tem medo d'água. Como é esse medo? Uma cobra. Ameaça uma cobra, ela tem um medo. Esse medo é biológico, é o instinto de sobrevivência, né? Está relacionado. E o outro é emocional. Né? São o medo escuro, ele é emocional. O escuro, ele traz um risco à sua sobrevivência que é psicológico. Né? Então, como é que você vai enfrentar? Conhecendo o seu medo, as suas fobias, e enfrentando progressivamente, se adaptando, se aproximando dele, superando os degraus um de cada vez. Né? Não queira dar passos muito largos, porque você pode entrar no que a gente chama de pânico, ou fobia, insuperável. Né? Então é assim que funciona. Outra forma de você superar o medo, além da coragem, claro, é o conhecimento do seu entorno. Né? Foi o que ela fez, a Helena. Ela chegou lá apavorada, não vou saltar. Ela viu as pessoas chegando, começou a conversar. Ela viu que todo mundo salta. Todo mundo chega maravilhado no chão depois de um salto duplo. E ela viu que, apesar do medo, as pessoas fazem. E que não é tão risky, assim, é seguro. Se você seguir as regras e que é bom. Seguro, Então, aí você supera, então, o medo a partir dessa percepção de que você está no entorno de pessoas que são muito similares a você emocionalmente e que elas superaram o medo. Então você se coloca assim, poxa, ela superou, eu também posso superar. E você dá um passo nesse sentido. Né? Esse que é o diferencial do mental training, do treinamento mental. É a mudança. Né? É a principal. Você conseguiu isso quando você conseguiu seu 4º campeonato, seu 4º título. Né? A partir de muito treinamento mental e das mudanças que você implementou. Porque a partir do seu primeiro título, você estava apto a ganhar o segundo? Talvez não. Porque quem lutou com você sabia já tudo sobre você e se preparou para vencê-la no segundo embate ou no próximo, a partir do conhecimento da sua técnica. O que você teve? Tive que mudanças. tive que mudar. Né? Tive que e mudança superar. é aquela coisa que não existe
a pequena ou a grande mudança. Existe a mudança. É uma das poucas coisas do nosso universo que é preto ou branco. Não existe tom de cinza. Ou você muda ou você não muda. E outro conceito super importante que na mudança não existe tentar mudar. Ou você muda ou não muda. Muda ou não muda. Se você está tentando mudar, você não vai mudar. Aliás, esse é um paradoxo fantástico. Verdade. Quanto mais eu tento mudar, menos eu mudo. Menos eu e quanto mudo. menos eu mudo, mais eu tento mudar e nunca consigo. É. Não é? Então é a partir desses conceitos que você dá um degrau, avança um degrau. Né? Outra coisa super importante da mudança não é o quanto, mas a direção. Não é? Qual é a direção que eu estou mudando? Superar o medo ou aumentar o medo? E quanto não é tão importante, porque às vezes uma pequena mudança na direção correta é mais importante que uma grande mudança na direção errada, ou mesmo uma grande mudança, mas muito tarde. Já não adianta mais. Não adianta mais. Então, é a partir desses conceitos todos que você vai avançando dia a dia, avançando no dia a dia, se superando e daí um pouco você olha assim, uau! Consegui. Eu sou um big wazer, que eu chamo, um atleta de big way, de nível internacional, e eu salto em qualquer formação de big way. Eu aceito o desafio de lutar com qualquer karateca. Qualquer karateca. Eu aceito o desafio de fazer um salto super com qualquer outro grande paraquedista internacional. Eu aceito qualquer coisa dentro da minha área de conhecimento a qual eu me propus como desafio andar dia a dia no sentido de alcançar ou conhecer meus novos limites, o autoconhecimento. E como isso se faz? Eu já falei de autoconhecimento, já falei de aceitação, disciplina. Disciplina. Não Agora ele existe vai falar meia a disciplina, gente. O que não é essa existe, disciplina? Não existe meia disciplina. Ou você é disciplinado ou não é disciplinado. Ou não é. Né? E a disciplina, nossa, como tem degraus difíceis na disciplina, não é? E a disciplina é exatamente você ir, independente de estar o com acordar vontade. cedo para manter-se fisicamente compatível, que é necessário para esse tipo de atividade, não é? É aquela comida gostosa que a esposa fez e você quer fazer o segundo prato Aí e que você fala, nem não. sempre deve. Né? É começar a dieta no dia que você marcou. Né? Fazer os exames de saúde e tal, seguir todas as regras. E é tão isso importante, é disciplina. É tão importante a gente conversar sobre isso. Sobre vários, você falou de várias coisas muito importantes aí. Quando você fala de disciplina, porque hoje há uma expectativa que as pessoas ficam, e eu falei aqui em outras oportunidades um pouco a respeito disso, de como as pessoas têm a falsa ilusão de que nós temos que fazer apenas quando há vontade. Não é. Na verdade, quando você tem disciplina, você faz independente de ter vontade. Você sabe que tem que fazer aquilo, porque como você quer alcançar aquele objetivo, você faz aquilo. A disciplina é aprendida. Né? Ela é ensinada e ela é aprendida. As duas coisas. Né? Se você não falar para uma pessoa a importância da disciplina, o que é a disciplina, talvez ela não entenda isso se não for a partir de um objetivo que ela estabeleceu para a vida dela. Eu quero ser isso. Eu quero ser o melhor médico do planeta na área de oncologia. Sem disciplina, você não vai nem passar no vestibular de medicina. Né? Então é a partir então da definição desse objetivo que ela vai entender, a partir dos insucessos, que também geram medos, que a disciplina é importante. Para ela superar, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que estudar X horas por dia, tenho que deixar um pouquinho de lado a televisão, os videogames, né? Esses aplicativos todos disponíveis na internet hoje que nos ocupam. Que nos distraem, né? O WhatsApp é um deles, às vezes as pessoas ficam sensíveis assim, você não viu minha mensagem, puxa, eu não tive tempo. Desculpe só, né? Então hoje são tantas as ocupações que nos tiram da disciplina. Então, a partir do entendimento da própria pessoa, do que é a disciplina, é que ela vai conseguir alcançar o resultado que a disciplina traz. A disciplina não é opressão, não é força, não é desconforto, não é dor. É o contrário, a disciplina é liberdade. Exatamente. Aí as pessoas vão falar assim, como é que é, Carla? A disciplina é liberdade? Exatamente. É você se colocar na direção e caminhar. Na direção que você do objetivo quer caminhar. Que você quer, né? Dando todos os passos. Aí assim, é porque o medo, o cansaço, os outros desvios que tem no nosso caminho, né, às vezes nos chamam
no chão com muito mais força. É. Né? Porque às vezes o nosso caminho ele é um pouquinho árduo, pedregoso, espinhento, etc. Né? Tem uma frase muito bonita de um cara, né? Ele... Esqueci o nome dele agora, mas ele fala assim... Eu falei que eu ia escalar uma montanha. Meus amigos me disseram que eu não fizesse isso, porque ela é muito alta, muito distante, muito íngreme, muito rochosa e muito difícil. Eu disse a eles que em breve eles estariam vendo o meu aceno lá de cima ou o meu corpo desfalecido ou morto ao lado dela, mas tentando. Então esse é o diferencial. Esse é o diferencial de quem consegue chegar ao topo, no limite. Né? Entretanto, a gente vê algumas pessoas ultrapassando o limite porque não o conheceram adequadamente. Né? E a repetição, o treinamento, a sucessão da execução que faz você conhecer os seus limites, né? O bom senso também, um conjunto de coisas. Né? E vão aperfeiçoando a técnica também, né? Mas a disciplina é esse gosto, né? Pelos métodos, pelo conhecimento, pelo seguimento do plano. O plano tem que ser seguido rigorosamente. Se você se planejou para ir 3 vezes por semana praticar musculação de manhã e você começa a falhar com o seu plano, você não vai alcançar o seu objetivo já está se lá na frente, já né? está se boicotando. Então, como a gente tem que evitar isso, né? Esse auto-boicote que é tão comum. É muito difícil. É verdade. Você falou no início da sua fala de que você sempre buscou desafiar-se. Eu continuo buscando. Né? Pois é. Eu queria que você vício falasse... irreparável esse que eu não sei como consertar. E hoje eu sou, acho que o único general do planeta que ainda continua fazendo big ways. É, né? Não desisto, não consigo. Meus amigos chegam para mim, Ronald, para. Você está com 61 quieta. anos. Paraquedas, eu digo, paraquedas, isso mesmo, paraquedas. Não é? Paraquedas, não, paraquedas. É o que me anima, o que me mantém em atividade física constante. Eu queria que você falasse assim, o quanto que o paraquedismo influenciou a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, com tudo, com seus desafios, com o seu trabalho, o quanto que ele moldou isso. Então, todas essas regras que você segue para ser um atleta de alto nível, em uma modalidade qualquer, acabam tendo um reflexo super importante e relacionado à sua atividade profissional. Né? Porque a partir do momento que você é disciplinado com uma atividade esportiva, ou um lazer, que seja, você também é disciplinado com as tarefas, com o dia a dia do seu trabalho. E isso é super importante, né? Para o seu rendimento no trabalho também, porque ninguém gosta de deixar coisas pendentes, né? Faça aquilo na data ou no período que tem que ser feito, no previsto. E talvez até no trabalho de você aceitar alguns desafios, né? Também, você sente que ele... Também. Né, às vezes você vê que algumas bandeiras são levantadas, né? E elas podem ser ampliadas, né? Sim. Com novos desafios que a gente chama. E se você não se aventurar, ele não vai ser alcançado. Que é uma coisa interessante. Em 1954 nós tivemos um fato histórico muito relevante. Roger Bannister venceu o que até aquele momento era intransponível biologicamente, inclusive atestado pela medicina, por médicos, etc. O homem não conseguiria fazer a milha em menos de 4 minutos. Isso é histórico. Certo? Roger Bannister, eu desconheço isso. Eu vou mostrar, né? Que isso, talvez não soubesse. Fez uma nova realidade. Fez uma nova realidade. Em semanas, sucessões de recordes foram quebrados, porque deixou de ser impossível, não é? Então, a vida traz assim esse conjunto maravilhoso de brilhantes situações que a gente às vezes deixa de desfrutar porque pensa que são impossíveis. Né? Para Rio 2011 eu desenhei, para ser escrito com paraquedistas, Rio 2011. Eu mostrei para um cara, vamos fazer isso, olhou assim, isso é impossível. Tá, ficou como impossível, a gente nem tentou. Hoje a gente vê, com a evolução, 2011 para cá, né, são 7 anos, a gente tem muito mais paraquedistas de altíssimo nível, a gente está escrevendo no céu. A
gente escreve 40, outro dia um amigo fazendo 40 anos lá, escrevemos no céu 40. Olha só. Eu tenho amigos que você vai olhar na internet aí, que tá tendo uma foto que você postou, né? Ele escreveu esse ano agora lá no Arizona, Peace. Olha que bacana. Né? Tem saltos de 2 bonecos desenhados. Eu coloquei para você o salto do 200 Way que nós fizemos na Califórnia, que é um recorde da Califórnia, que no mesmo salto a gente desenhou uma roda com 10 aros, em seguida a gente mudou para 5 aros, quase com um formato de uma estrela, assim, uma estrela no com ar, 5 não foi pétalas. mudando no ar. No mesmo salto. Olha que coisa Olha impressionante. só. Né? Então é uma área Agora, que... para fazer uma performance dessas, quantas horas, quantos saltos são necessários? 4, 5, às vezes Nossa. 10. Nesse a gente conseguiu com 8 saltos. É porque a pessoa já sabe, eu vou pegar na mão daquela pessoa ou vou pegar naquela posição. Exato. Quando a gente Então, vai... assim, eu estou perguntando, se tudo é uma isso é coisa, pré-definido. porque Tudo é é tudo pré-definido. definido, né? Tudo Então, por exemplo, pré-definido. na formação eu vou pegar na mão da Helena e do Ronald, por exemplo. Eu mostrei para você, eu mandei para você no seu e-mail, uma figurinha que tem os planos. Os planos detalhadamente, desde a chegada, a montagem da figura. Eu vi depois a como é que figura, eu você, vi o desenho da as figura. linhas de separação, que é tudo organizado, para tudo sair com segurança. Porque Então, aí eu segurei no primeiro salto, eu vou segurar na mão dela e na sua mão. Em e aí tal depois, segundo de voo. Em tal segundo de voo. E aí depois vou ficar não sei quanto tempo lá e depois vou pegar para outra na posição. mão de não Exatamente. sei quem. Você larga e voa para outra posição, outra figura. Tudo ao ar livre. Tudo no céu, gente. Lá a bom quantos demais. metros de altura? A gente sai a 18 mil, 20 mil pés, depende 18 do salto. mil, 20 mil pés, tá vendo, Gabriel? A gente sobe com oxigênio. Né? Sabe com Assim, oxigênio. Mas eu já andei muito no limite também, né? Dentro do exército, você me perguntou também. Sim. Eu já fiz saltos muito perigosos, muito. Né? Os mais perigosos são assim, os saltos noturnos, que a gente chama, né? Pois é, e você fazer um salto de paraquedas e ainda em uma missão, né? Numa missão, uma operação especial militar. E ainda você cair numa região que é Totalmente hostil. desconhecida. Isso acontece. Pois é. Então, o salto noturno é o mais difícil. Né? Porque normalmente você sai sem qualquer visibilidade de nada. Né? Às vezes é na indicação do GPS. O piloto acende a luz verde. Né? É a hora que você tem que se jogar. Você e sua equipe toda se jogam do avião, abrem os paraquedas. Né? A navegação é complicada, porque você pode colidir com alguém à noite. Você não está vendo. Colisão de paraquedas normalmente é fatal. Eu já perdi já uns 10 amigos por colisão de paraquedas. Nossa. Né? E você vai pousar. Você não sabe onde você vai pousar. Você olha aquele planeta ali embaixo todo escuro, exatamente como esse sofá. Você escolhe um local para pousar e você reza. Na fé. Eita. A fé. Você pede a Deus que Ele te coloque seguro no chão. E é isso que acontece. Né? E você faz isso mesmo quando vocês estão saltando assim, Senhor, meu Deus? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Eu rezo todos os saltos. Antes de todos os saltos. Peço que Ele me proteja. Tem que ter essa... Eu já dei muito susto nele, mas não. Nossa, você está dando trabalho a ele, né? Outro salto muito no limite que eu já fiz assim é o salto a grande altitude, salto militar a grande altitude. Como é que é esse salto? É um salto que os 2 que eu fiz foram a 28 mil pés. 28 mil pés é no limite também do oxigênio. Então você vai com equipamento de oxigênio, né? Mochila, paraquedas, todo equipamento com salto de combate, armamento. E se o equipamento de oxigênio falhar, por exemplo, você tem da hora de 30 segundos, 40 segundos de vida. É limite. Limite. Né? Então ali realmente o coração está batendo aqui. O coração está na boca, literalmente. Você sabe que você está no limite. Mas é uma operação. Você tem que fazer aquilo. Você se preparou para fazer aquilo ao longo da sua vida. E aí, quando você saltou no escuro e ainda tem que localizar os seus companheiros para vocês irem para a missão. Queda livre, abre os paraquedas. Né? Aí tem diferentes modalidades. Uma que você abre o paraquedas lá em cima mesmo, assim que abre, ou então cai a uma certa altura e depois abre e vai. Né? Temperatura menos 60 graus. Pensa nisso. Né? Pensa limite. Como é que você limite, supera né? isso? Coragem. Né? Então, a coragem não é não ter medo. A coragem é você conhecer o seu medo e enfrentá-lo.
e ela ser, a coragem, uma força maior que ele. É só isso. Não é? E como você constrói essa força? No dia a dia. Treinamento mental, treinamento quando a físico, gente fala se assim, posicionando, se aproximando do medo. a gente está falando assim de uma modalidade, de uma prática, de uma atividade que é tanto profissional, porque você saltou em operações também militares, como os seus saltos como desportista e tudo, né? E dando aula a respeito disso, não é? Eu tenho meus trainees lá que Como é transmito a eles o conhecimento que eu consigo transmitir de Big Ways, porque a gente está montando um grupo crescente aqui no Brasil. Assim, né, nas pessoas que você treina para saltar, como que você vê isso, essa capacidade que eles têm de enfrentar aquilo? E você já teve a oportunidade de ensinar alguém que tinha um medo assim muito grande Já tive pessoas que desistiram, não no primeiro salto, mas logo em seguida. Né? Não, essa atividade não gostei, né? Não vou prosseguir. Já tive gente que desistiu do primeiro salto, mas no salto que você vai fazer no dia 25, dia 25 eu já vi mais ou menos mais de 200, com certeza 200 saltos pessoas que também. desistiram? Não, dos mais de 200 decolagens que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu só vi até hoje uma pessoa desistir, só uma pessoa desistiu. Ela subiu na aeronave, não saltou e desceu e pousou e saiu da aeronave depois que a aeronave estava no chão. Só um que eu vi até hoje. Então, não conseguiu, ela não conseguiu. Não conseguiu, não se preparou adequadamente psicologicamente. Né? É claro que a pessoa com quem você vai saltar também é super importante nesse contexto, né? Transmitir toda a confiança necessária, né? Para que você tenha certeza que vai fazer um salto seguro. Embora tenha risco. O risco sempre existe. Me fala uma coisa, Ronald. A gente falou assim da visão, de como o paraquedismo influenciou a sua maneira de ser, de ver o mundo e tudo. Eu queria que você falasse assim, o quanto que você acha que é importante vivenciar esses tipos de desafio para a formação de uma pessoa? Para, por exemplo, não sei se os seus filhos também praticam. Quanto que você vê isso como importante para a formação humana? Esse é um paradoxo. Pai e filho. Meu filho saltava, eu vendi o paraquedas do meu filho. Falou, meu filho, você não põe esse paraquedas, porque eu posso saltar, mas você E ele me perguntou assim, pai, você vai parar também? Óbvio que não. Tá no sangue, não tá no teu sangue, largar. você não, por favor. Mas eu pedi a ele que parasse de saltar, a partir de um dos graves acidentes que eu vi. E com uma pessoa que era muito experiente, que naquele dia ela não estava preparada, e cometeu um erro grave e veio a falecer, claro. E aí, eu não sei o motivo pelo qual ela cometeu o erro, mas a prática constante é um dos fatores em atividades de alto risco. E o meu filhote estava saltando assim muito eventualmente. Sim. Né? E aí eu digo, filho, não dá. Ou você salta com frequência ou você para. Aí ele parou. Mas ele disse que vai voltar um dia. Mas assim, eu acho super importante qualquer esporte, não só paraquedismo, qualquer esporte. Pela disciplina que ele traz a você, ele traz um conhecimento fantástico para a vida. Né? Porque os fatos que a gente vê relacionados a delitos, a desvios de um caminho de tanto sucesso que uma pessoa estava caminhando, estão relacionados ao desvio, à falta de disciplina. Né? Hoje, casualmente, você estava na internet ali, eu fui ver o Macaulay Culkin como estava. Nossa, aí veio não só o Macaulay Culkin, mas... O que é Macaulay Culkin? O Macaulay Culkin é aquele ator do Esqueceram de Mim, né? Então, o Macaulay. Um conjunto grande de atores, de pessoas famosas, né? Que tinham tudo para serem pessoas de eterno sucesso, de reconhecimento na sociedade, que em algum ponto se desviaram seriamente do seu caminho, muitos relacionados à bebida, sim, é verdade, à droga, rapaz. E começou a bem vida novinho, sem regras, né? sem disciplina. E começou bem novinho, parece que não teve cabeça para segurar a história que viveu, né? O Gabriel até riu quando eu falei desse tópico, mas falar assim do desafio quando o resultado não é como esperado, né? Como é que você faz quando o resultado
Não é esperado. Vai, Gabriel, para você essa aí. Sim, e o mais bacana de a gente trabalhar, treinar com pessoas, fazê-las progredir com a gente, né, fazerem parte do nosso time, é que você tem a certeza que aquelas pessoas que estão no seu entorno são pessoas também disciplinadas, pessoas melhores, que têm um desafio e que no futuro próximo elas vão estar fazendo o seu papel hoje. Então a gente está construindo em tese, uma sociedade melhor, né? A gente quer isso para os nossos netos, né? É verdade. Eu penso assim. Eu quero cumprimentar aqui, gente, de novo, o pessoal aqui das redes. Brandão, obrigada aqui pela presença. Vinícius Napier, Bianca Marinho, oi prima, Henrique CR, Giovanni Souza, Fábio Mesquita. Alguns nomes aí eu conheço. Sais Linda, Landes. É? Fábio, quem? Alguns nomes eu conheço do que você falou. Então, espero que sejam os meus amigos. Ótimo. Aqui, Carlos, coloquei nos grupos campeã, lá. Você vai conseguir saltar tranquilamente. Obrigada, Eliseu. Rodrigo Freitas, Adão Freitas. Obrigada aí pela presença. Carla Varcilene está aí também. Valcirlene. Valcirlene? Helena. Não, tá Helena aqui. É. Mário Gomes. Obrigada, gente, pela presença aqui. Se vocês quiserem mandar também mais perguntas aqui para a gente... Façam do perguntas. nosso saltador aqui. Eu que tenho uma pergunta para eles. Qual é a pergunta? Já colocaram na bucket list saltar de paraquedas, aqueles que não fizeram ainda? Tem aquele filme, Antes de Morrer, né? Com Morgan Freeman e o Jack Nicholson, pior né? que falar esse aqui, o que vai fazer antes de morrer, falar paraquedismo. Não, mas é que eles estavam com câncer, né? Eles não tinham vai câncer. soar muito bem. Não, mas é que no filme... Ó, o jovem está aqui atrás da câmera, ele fez assim, ó. É que o filme, o contexto é duas pessoas com câncer, né? Eles fazem aquela lista. Eu vi esse filme, E aquela parte do paraquedismo é exatamente lá em Paris, na Califórnia, onde eu com o meu grupo saltamos. Foi? Todo ano, tá certo. Tem lá o post deles lá, quando eles fizeram o evento. Ronald, eu sempre pergunto aqui para os meus convidados, o que você considera mais importante na vida? Vontade de viver. Essa é a primeira coisa. A vontade de viver que faz você caminhar no sentido de viver mais. E aí você começa a olhar no entorno as coisas que possibilitam isso e escolhe uma delas. Né? Eu escolhi o esporte. Vários outros podem escolher o esporte também. Espero que todos, né, que estão nos assistindo agora escolham uma modalidade qualquer e levem a sério. Né? Independente da idade. Não tem esse negócio de idade, não. Mesmo lá com o andador, continua tentando fazer o esporte. Né? E sempre com a melhor técnica possível. Com as limitações que a idade traz. Sim. E você fala assim que o mais importante é a vida e o tempo todo desafiando a vida, né? E um outro aprendizado super importante é sempre há uma coisa nova a aprender. Em todo salto que eu faço com meus amigos, eu aprendo um pouquinho mais. Né? Com eles, sobre eles e sobre mim. Então, seja o saltador mais experiente, esse que tem 30 mil saltos, ou que está recém-iniciado, com 20 saltos, em cada salto ele vai aprender alguma coisa nova. Então isso que torna também a atividade super desafiadora, super empolgante, entendeu? Porque você sabe que aquele salto que você vai fazer é diferente. Você teve que aprender lá no chão, já quando você desenhou o salto. Hoje eu vou fazer o número 40. O meu amigo me pediu para o próximo salto o número 700. Já desenhamos. Que ele vai fazer 700 saltos e quer nesse dia comemorar o número 700 no céu. Já desenhei. E a gente vai fazer. Todo mundo que tiver um salto, é um aprendizado novo para todos eles. Como desenhar esses 700, o que ele vai fazer, como ele vai voar, em que ponto, que velocidade, qual o ângulo para montar o set, esses detalhes todos. Bacana. Né? O Ronald, agora eu quero que você passe para a gente uma dica de alta performance. A dica de alta performance do Ronald Vieira. A principal dica? Disciplina. Sem dúvida. Disciplina. Disciplina. Objetivo, o plano e a disciplina para cumprir o plano, qualquer que seja. No campo pessoal ou no campo de time, no grupo, né? Ele tem que ter esses três itens, né? Bacana. O objetivo, o plano e a disciplina em relação ao plano. Senão você não alcança o objetivo. Tá joia. Sempre assim. Quero agradecer a tua presença aqui no programa. Muito Prazer bom. imenso. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa para as pessoas aí do programa. Eu quero reiterar o convite a você e a todos os nossos espectadores para voarem, né?
A Helena também vai conosco, quem sabe ela salta de novo. De novo, e você né? vai sentir essa emoção. E você mesmo vai poder falar sobre essa atividade e sobre o que é. Sair da aeronave quando ela abre as portas e você cai no universo, sentindo o vento passar assim no rosto. É fantástico. Não tem como descrever. É fantástico mesmo. Muito obrigada, Prazer. Ronald. Bom demais Prazer, falar com você. Bom Bom demais estar com demais. vocês. A gente conversou no início do programa falando a respeito de... Perguntei a você se você se lembrava de algum momento em que você achou que não conseguiria vencer um desafio, mas conseguiu. E aí eu quero perguntar para você, para você trazer isso à memória e perguntar a você qual foi a crença que você teve no momento, o que te ajudou naquele momento, qual foi a sensação, o sentimento que você teve naquele momento. E por que isso é importante? Porque por vários motivos que nós falamos aqui hoje, de você trazer à memória aquilo que pode fazer com que você tenha força, coragem para enfrentar essa situação que é desafiante, que é temerosa no momento. E quando você quer desafiar-se e vencer uma situação dessa, você pode se inspirar em pessoas que fizeram isso, que enfrentaram os mesmos desafios que você precisa, por exemplo, enfrentar no momento. E um segundo ponto que é bem importante é você retirar o melhor que há em você para você poder enfrentar esse momento. E por último, eu diria que você fazer movimento. A gente falou aqui de atividade física e como é importante você estar ativo para você enfrentar os medos, porque o medo é físico também. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. A gente se encontra, só que na próxima semana vai ser na quinta-feira, às 16 horas. Eu aguardo você. Tchau, tchau. Os